Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero só dar uma satisfação. Nossa inscrição para o seminário, ou para a escola bíblica, eu prefiro chamar de escola bíblica, seria muita pretensão minha chamar de seminário, mas é uma escola bíblica que vai formar melhor liderança. As inscrições começam no dia 4, na segunda-feira de fevereiro, a primeira segunda-feira de fevereiro. E essa inscrição, alguém me perguntou assim, pastor, como vai ser? Eu disse assim, olha, eu preciso ter uma noção de quantas pessoas nós vamos ter. Nós vamos abrir uma pré-inscrição. Vai ter uma mensalidade, não é de graça, é aberto a todas as pessoas de fora que queiram fazer este curso. O curso terá apostilas inerentes ao tema, terá que se comprar 1 ou 2 livros que nós vamos adotar como ensinamento. E o que ocorre? Essa escola vai funcionar durante 2 anos. Eu não sei qual vai ser a procura, por isso, algumas coisas eu ainda estou numa expectativa, mas a partir do dia 4, e a inscrição tem que ser feita aqui na igreja, não é uma inscrição para fazer na hora do culto, depois que termina o culto, nada disso, nós vamos fazer a inscrição aqui na igreja, você vai vir no horário a partir para quem trabalha, depois das 18 horas, e durante o dia nós vamos ter alguém aí que vai fazer a inscrição também, porque eu quero que você entenda que o seminário não é um estudo bíblico da igreja, é algo que a gente está formando, de tal maneira, no final você vai ser diplomado, você vai ter um diploma de conclusão dessa escola bíblica, nós vamos fazer uma formatura muito bonita no 2º ano, quando terminar o 2º ano, isso vai te habilitar a manejar bem a palavra de Deus, e é aberto. Claro que tem aquelas pessoas novas na fé, que ainda não entendem coisas básicas, não sabe por que Jesus morreu na cruz. Eu, quando me converti, eu tinha pena de Jesus, quando eu vi aqueles filmes dos romanos batendo em Jesus, crucificando Jesus, eu chorava, eu ficava com pena de Jesus. Só que depois que eu estudei a Bíblia, eu entendi que Jesus tinha que passar por aquilo. Aquilo fazia parte do plano de Deus. Essas coisas, às vezes, são coisas beabá da fé. O que significa o sangue de Jesus? O que significa a ceia? Para que serve a ceia? Por que serve o batismo? Isso tudo se aprende na escola bíblica dominical. O que eu vou falar é um pouquinho mais profundo. Eu vou falar sobre teologia, eu vou falar sobre... eu vou dizer assim, a teologia é a filosofia da Bíblia. Você vai entender que há várias formas de interpretação da Bíblia. Por isso que, você sabe por que existe Igreja Batista? Porque isso vem de um fundamento teológico. A forma teológica de interpretar a Bíblia deu origem à denominação batista. Você sabe por que existe as denominações pentecostais? Porque a forma de interpretação da Bíblia deu origem a isso. Você sabe por que existe a igreja metodista? Porque a forma de interpretação, e tudo por trás de tudo isso são teologias, que levam ao entendimento de uma forma diferente. Então, tudo isso a gente aprende no seminário, e não na escola dominical. Então, fica aí o anúncio a todos vocês. Puxa, não tem um número especial, uma música? Cadê o pessoal que gosta de cantar? Ninguém fala comigo? Ok. Oremos. Pai, ajuda-me nesta hora a ministrar a Tua palavra, que ela seja espírito e vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Eu quero pedir, Pai, que Tu abras o nosso entendimento, de tal forma que a gente possa compreender a altura, a largura das Tuas palavras, em nome de Jesus, amém. Eclesiastes capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3,
Eu tentei ficar elegante aqui em cima, mas está difícil. Os dois ares aqui estão desligados, não sei porquê. Um eu sei, o outro eu não sei. Eclesiastes capítulo 3, vamos fazer a leitura desse texto? Tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, que é a colheita, né? Tempo de matar. Pastor, tempo de matar, você tem que matar baratas, pragas, matar no nosso coração aquelas víboras que nós às vezes permitimos entrar, de ressentimento, de ódio, tudo tem que morrer dentro da gente. Será que posso ouvir um amém? Só para você saber que há tempo também de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempos de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora ou jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Meus irmãos, se nós não tivermos um entendimento da nossa vida, a vida vai ficar muito confusa. Eu, como pastor e cristão já há muitos anos, desculpa. Providencie uma nova. Põe essa no lixo. Você sabe que a gente vai falando aqui e vai contaminando isso aqui, né? Cheio de bactéria, toma. Ao longo desses anos, como cristão, eu tive que recorrer muitas vezes a esse texto. E sempre estou recorrendo. Porque há coisas que você tem que entender na sua vida. E a única forma de você entender é você compreender as etapas de Deus na sua vida. Se você não entender as etapas de Deus na sua vida, você às vezes vai ficar fora do contexto que Deus tem para você. E é fácil às vezes. Às vezes é fácil você não perceber o que Deus está fazendo. Eu estava me lembrando, enquanto estava correndo o louvor, de um texto que se encontra no livro de Lucas. Vem aqui comigo em Lucas, capítulo 19. Jesus falando ao povo de Israel, especialmente ao povo de Jerusalém, falando para Jerusalém. Lucas capítulo 19. Jesus está falando, chorando a respeito de Jerusalém. Você sabe que Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Ele profetiza aqui, e 70 anos depois dessa profecia, Jerusalém é completamente destruída, está destruída até hoje. E ninguém sabe por que cargas d'água,
não conseguiram mais levantar. Então Jerusalém, a antiga Jerusalém, não a que está construída lá agora, que foi construída durante as cruzadas, a antiga Jerusalém foi completamente destruída. Você já viu os judeus naquele muro lá das Lamentações? Aquele é um muro da antiga cidade, que ficam lá colocando papelzinho e ficam lá fazendo isso diante do muro. Aquele é um antigo muro. Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70, completamente destruída. E os judeus foram desterrados pelo mundo inteiro. E eles só voltam a ser reunidos em 1945, quase 1900 anos depois daquela profecia, dessa profecia que eu vou ler aqui para você, que Jesus profetizou, é que os judeus conseguem se reunir novamente. Então Jesus está falando e lamentando sobre Jerusalém. Vem comigo aqui, versículo 41, Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, o que aconteceu? O que Jesus fez? Chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados e te apertarão o cerco e te arrastarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Sabe por quê? Ele explica: porque não reconheceste a oportunidade, o quê? Da tua visitação. Eles não perceberam a visitação de Jesus, o Messias, aquele que foi enviado por Deus para o seu povo, e como a Bíblia diz, o seu povo o rejeitou. Mas eu quero traduzir isso para a nossa vida pessoal. Muitas vezes, por nós não entendermos o tempo da nossa vida, nós deixamos passar isso, deixamos de reconhecer a oportunidade de Deus, a oportunidade do que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes, nós recebemos com incredulidade coisas que Deus quer realizar na nossa vida, mas será que é para mim mesmo? Será que, eu estava ouvindo uma mensagem na terça-feira passada, o pastor Alexandre estava visitando lá a igreja de Nova Vida, lá em Rio das Ostras, e ele estava falando de pessoas envergadas, entortadas, pessoas que estão com as suas vidas tortas. Ele usa aquela mulher que durante anos andava curvada e que Jesus curou ela daquele problema de coluna que ela tinha. E muitas pessoas que estão às vezes com problemas já há algum tempo, e que Deus está falando ao coração dela, e elas não conseguem reconhecer essa visitação de Deus. Ela olha e não consegue. Foi isso que aconteceu na época de Jesus. Jesus veio, os judeus, os moradores de Jerusalém, disseram: ele faz milagre, é verdade, ele é poderoso, ninguém nunca falou como ele, mas as pessoas não entenderam que aquela era a grande oportunidade que Deus estava dando a eles. Então, quando você entende quais são as etapas da sua vida, você está mais ávido para perceber o que Deus quer fazer. Pastor, como é que Deus não funciona como nós fazemos no final do ano? Passamos de um ano para o outro, 2012 para 2013, a gente faz essa festa, solta fogos, né, faz toda essa comemoração, mas Deus não funciona assim. Deus não funciona assim. Deus não funciona. Quem é o obreiro que está na porta de serviço? Qual é o obreiro? Tem um obreiro? Não tem obreiro esta noite? Ok, alguém fique aí. Perfeito. Não? É preciso que tenha um obreiro ali direitinho, porque chega uma pessoa, a menina que entrou é conhecida, mas entra uma pessoa estranha, ela não sabe nem a quem se reportar,
vai e entra, e quem fica na porta tem que ficar na porta, né? Por favor, esse é o beabá, né? O beabá, ok? Ok, e o obreiro, cadê os obreiros da igreja? Eu quando entrei, me parece que eu vi duas senhoras aí, onde é que estão elas? Não tem uma escala, decano? Quem é a pessoa que está ali? Ah, está passando mal. A filha dela, está certo. Obrigado. É isso que tem que ser. Viu, decano? Ali não pode ficar. Essa responsabilidade é sua. Amém? De corrigir isso. Essa não é responsabilidade do pastor. Essa é sua. De ver e dizer, opa, está faltando aqui, eu tenho que cuidar. Amém? Então, irmãos, ouça o que eu vou falar para vocês agora. As etapas da vida têm que ser reconhecidas. Há aqui na Bíblia alguns textos que eu quero ver com você, Mateus capítulo 3, versículo 11. Vem aqui comigo. Deixa eu mostrar uma etapa que começa e termina. Mateus 3, 11. Todos comigo? João Batista estava dizendo assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe quem é que está falando aqui? João Batista. João Batista é o precursor de Jesus. Ele nasceu primeiro, ele era primo de segundo grau de Jesus. Ele era filho de quem? Alguém sabe? Que não podia mais ter filhos e por um milagre de Deus, o marido dela é sacerdote, ela fica grávida. E eu contei aqui o caso do outro dia, quando os fetos se comunicam, né? Maria grávida vai visitar Isabel grávida, e o feto que está dentro de Isabel se movimenta, se alegra, se mexe, porque sente o feto que está dentro de Maria. Então é um verdadeiro culto de fetos ali, de adoração. Mas a verdade é que João Batista começou o ministério dele bem antes de Jesus. E era o cara mais esquisito. Se você ler na Bíblia, ele usava roupas de pelo de camelo. Ele seria um hippie. Hoje em dia, pensando bem, João Batista seria um hippie. E ele usava, e comia mel com gafanhoto, era uma dieta estranha. E o detalhe, ele pregava no deserto. Mas a igreja dele era lotada, não tinha parede, não tinha cadeira, não tinha som, não tinha eletricidade, e ele pregava às multidões. Diz que a Bíblia, que as multidões iam até ele para ouvir, e ele anunciava, dizendo: olha, é você que é o Messias? Não, eu não sou não, mas aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos pés. Ele começou a pré-anunciar Jesus, e chegou um momento em que João Batista dá testemunho de Jesus e declara que o tempo dele termina. Ele diz para Jesus assim: olha, é preciso que eu diminua e que você cresça. João Batista cumpriu a etapa dele. Ouça o que eu vou falar aqui, é muito sério. João Batista, ele morreu decapitado. A cabeça dele foi servida numa bandeja, a filha da amante, da mulher do rei. E sabe de uma coisa? João Batista é o único homem que Jesus dá um testemunho fabuloso,
Jesus diz assim: nascido de mulher, nunca houve antes e nem depois de João Batista. Jesus dá um testemunho tremendo, dizendo que ele foi talvez o maior homem da Bíblia, na posição da ótica de Jesus, do que Jesus estava falando. Este homem morre decapitado. Vamos saber o que eu vou falar para você. Então você começa a perceber que na ótica de Deus, determinadas coisas que para você é um horror, para Deus é cumprimento do plano dele. Será que você entende o que eu estou falando? Diga amém. Às vezes um desastre, que parece um desastre, é daquele desastre que nasce coisas maravilhosas. O ministério Casados para Sempre surgiu de um casal que chegou a se divorciar, inclusive, e que tiveram problemas seríssimos, problema de adultério dentro do casamento. Se você lê a história do ministério Casados para Sempre, que hoje está na maioria dos países no mundo, na maior parte dos países do mundo, esse ministério nasceu de uma destruição, nasceu de uma situação que parecia perdida, nasceu de uma situação que parecia que não tinha jeito, mas, na verdade, todas as vezes que alguma coisa acontece na nossa vida, alguma mudança acontece na nossa vida, nós temos que estar atento à visitação de Deus para aquele tempo, para aquela etapa. Diga glória a Deus. E é isso que eu quero hoje dizer a você, que você tem que entender que Deus trabalha com etapas. O problema nosso é que nós nos agarramos às coisas, às pessoas, e não queremos mudar, quando tudo parece que está bem. Nós temos a tendência a buscar o conforto. É verdade isso, diga amém. Até a teoria do Zagallo entra, né? Time que está ganhando, não se mexe, né? E a gente quer o conforto. Mas ouça, quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a Bíblia nos mostrando que a vida é uma vida de mudanças, de transformação, de etapas a serem cumpridas e queimadas. E todas as vezes que uma pessoa se nega, ou ela não percebe que Deus está fazendo algo na vida dela, está começando um novo tempo, começando uma nova etapa, e uma nova etapa está ficando para trás, acontece aquilo que aconteceu a Jerusalém. Não percebeu a visitação de Jesus, não percebeu do que Deus estava fazendo, e acabou que foi destruído. Não estou dizendo que isso vai acontecer na sua vida, eu só estou dizendo que todas as vezes que a gente perde o tempo de Deus na nossa vida, a etapa que Deus está nos dando na nossa vida, nós perdemos a oportunidade de grandes coisas que Ele quer fazer em nós e através de nós. Há um outro texto aqui muito interessante, aí veio o ministério de João Batista. Jesus teve um ministério de 3 anos, de 30 a 33 anos, Jesus não precisou mais que 3 anos para cumprir o ministério dele, e aí começa um outro ministério. Vem comigo aqui em Atos, capítulo 1, vem aqui comigo, Atos, capítulo 1. Versículo 4 a 8. Lembra de João Batista dizendo que o tempo dele tinha terminado, que era tempo dele diminuir, e agora Jesus crescer? Agora, olha Jesus 3 anos depois, cumprindo a etapa do seu ministério. Juntos comigo? Atos 1:4, capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, o quê? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo? Diga, o tempo, a etapa. Será essa a etapa, o tempo, em que restaures o reino a Israel?
Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então Deus trabalha com tempos e épocas. Ele não trabalha com o ano de 1912, 1900. Às vezes uma etapa pode começar no final do ano e terminar no início do outro, mas uma etapa pode começar no meio do ano e terminar no outro, porque Deus não trabalha com o nosso calendário, Ele tem o seu próprio calendário, sabe? O seu próprio calendário. Então, ele diz assim: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Termina o ministério de Jesus e começa o ministério de quem? Do Espírito Santo. E nós, desde então, estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Então ouça agora o que eu vou falar para você. As mudanças fazem parte da vida. Diga isso comigo. As mudanças fazem parte da vida. Há pessoas que acham que mudar é sinal de fraqueza. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim e vai sofrer também. Porque, irmãos, um dos segredos da vida é você ter flexibilidade ao que Deus quer para a sua vida. Você não pode saber os tempos e as épocas, porque a Bíblia diz que você não pode saber o futuro. Deus não dá condição da gente ficar adivinhando o futuro. Por isso que muitas vezes quando as pessoas vão estudar escatologia e começam a fazer previsões, começa a furar a Bíblia. Os tempos e as épocas não vos compete conhecer. Agora nós temos que perceber, às vezes, que Deus está no presente fazendo alguma coisa. E não perder aquela oportunidade. A oportunidade da visitação de Deus. E quem determina essa visitação de Deus não são as nossas circunstâncias, mas é o que Deus está fazendo. Por isso que a Bíblia diz que tudo tem que ser levado diante de Deus. As nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas decisões, os nossos problemas têm que ser levados diante de Deus, porque Ele que é o autor da vida, que é o Senhor do amanhã, que conhece todas as coisas, Ele vai poder dizer que etapa você está vivendo. Para uma etapa ser alcançada, a anterior tem que ser complementada. Nós vimos aqui, para que Jesus viesse, João Batista teve que completar a missão dele. Para o Espírito Santo vir, Jesus teve que cumprir a missão dele. E agora nós estamos cumprindo a missão, junto com o Espírito Santo aqui na terra, pregando a mensagem, levando a palavra, realizando as obras de Deus. Então, Deus trabalha com etapas. O tempo de Deus não conta anos, conta eventos, acontecimentos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você deve, de vez em quando, ligar um aparelho que você tem dentro de você, chamado desconfiômetro. O que é desconfiômetro? Você diz assim: será que eu estou trabalhando com Deus? Será que eu estou percebendo a visitação de Deus? Ou eu estou fazendo o que eu quero? É possível uma pessoa, não estou falando por rebeldia, eu não estou falando porque a pessoa está se voltando contra Deus, mas é possível uma pessoa não perceber que está acontecendo um movimento de Deus e não se alinhar a esse mover de Deus e perder oportunidades? Você acha que isso é possível, sim ou não? É perfeitamente possível. A gente sabe na Bíblia de pessoas que perderam essa oportunidade. Vou dar um exemplo bíblico. O próprio Jesus. Jesus foi à casa de Maria e de Marta, e quando Maria viu Jesus, acomodou ele, sentou quietinha lá para ouvir tudo que Jesus tinha para dizer para ela.
E Maria, a Bíblia diz, estava lá, ou Marta estava para lá e para cá, arrumando a casa, varrendo e tal, agitada de um canto para o outro, e Jesus lá ensinando Maria e tal. E ela ficou tão perturbada que ela disse: "Ô Jesus, você não se incomoda não, que eu estou aqui me esfolando, trabalhando, fazendo faxina, fazendo comida, e Maria fica sentada aí aos teus pés?" Que petulância. Ela achava que o seu trabalho, os seus afazeres, era mais importante do que estar com Jesus. Muitas vezes nós podemos cair neste erro, de achar que o que nós estamos fazendo é mais importante do que Jesus quer fazer na nossa vida. Será que eu posso ouvir um amém? E esse exemplo é claro, e Jesus dá a resposta. Disse assim: "Marta, Marta, por que você anda agitada, de um lado para o outro? Maria escolheu a melhor parte." Maria percebeu que aquele momento de estar com Jesus, de ouvir Jesus, não aconteceria de novo, como não aconteceu. Você não vê na Bíblia depois Maria tendo a oportunidade de sozinha receber uma instrução de Jesus, só ela como auditório, e Jesus ensinando ela ali, falando para ela sobre coisas maravilhosas. Irmãos, eu quero aguçar a sua percepção espiritual para reconhecer o tempo e a época, para você não perder, como disse aquele versículo ali, que eles não reconheceram a oportunidade da visitação de Jesus. É fundamental reconhecer. Vem aqui comigo em Mateus 16:3, só para você ter gravado na sua Bíblia. Mateus 16:3. Tem pessoas que acham que Deus vai mandar um anjo do céu para falar para ela. Ela comigo é assim: "Pastor, Deus comigo tem que mandar um anjo." Você vai ficar sequinho, a sua vida vai passar e Deus não vai mandar esse anjo, porque Ele já mandou o Espírito Santo e a palavra. Amém? Nós hoje não somos mais guiados pelas mensagens do ano. Hoje Deus está na terra, Deus está dentro de nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus está dentro de você e a palavra confirma aquilo que Deus fala ao nosso interior. Então, Mateus 16:3, eu vou ler o contexto, vocês sabem que eu não aceito. Versículo 1: "Aproximando-se os fariseus, os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse o quê? Um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está o quê? Avermelhado." É verdade, interessante isso. "E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque os céus está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se." Jesus disse assim: você tem que estar atento às coisas que estão envolvendo a sua vida, que estão acontecendo à sua volta. Tem gente que não consegue perceber a mão de Deus na sua vida. Mas você sabe, se você honestamente, um momento parar, mesmo que você seja novo na fé, mesmo que você esteja começando a andar com Jesus, você vai perceber alguns sinais de Deus na sua vida. Pode crer que eu estou falando. Você vai reconhecer: não, a minha vida vinha caindo num abismo, e agora eu estou percebendo que Deus está começando a estabilizar. Deus está começando a trazer uma compreensão, alguma coisa está mudando no meu interior. São os sinais
Dá para entender isso? Diga glória a Deus, igreja. Você tem que estar atento a isso. Só que esses homens criam uma coisa gigantesca. Já pensou, irmãos, que se Deus tivesse que mandar um anjo para cada pessoa que pedisse um sinal de um anjo, um sinal extraordinário? Por isso ele deixou as Escrituras, a palavra de Deus te dá condições de aferir algumas coisas. Tem um outro texto também aqui em Lucas capítulo 12, vem aqui comigo, versículo 54. Lucas 12, 54. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Ele está falando justamente isso, aquelas pessoas que estavam duvidando dele. Hipócritas, sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir esta época? Jesus estava dizendo assim: olha, gente, está acontecendo uma porção de coisa, e vocês têm a capacidade de discernir a natureza, mas não está discernindo o que está acontecendo. Você sabe que quando você entra nos ambientes, você tem que ter capacidade para discernir os ambientes. Eu já entrei em ambientes e já conversei com pessoas que o ambiente era pesado, carregado. Eu me lembro de uma situação, término de um culto, já alguns anos atrás, uma pessoa veio conversar comigo. E a pessoa estava conversando normalmente. De repente o Espírito Santo disse assim: ela tem um demônio dentro dela. Meu Deus, como é que eu vou libertar uma pessoa que eu nunca vi, que está visitando a igreja pela primeira vez, vem falar com você, está falando normalmente, e enquanto ela fala, o Espírito Santo diz para mim: tem um demônio dentro dela. E aí eu esperei a pessoa acabar de falar educadamente, pensei assim: eu posso fazer uma oração por você? Pode sim, pastor. Tá bom. Você não vai ficar chateado? Não, tá bom. Aí botei a mão na pessoa e comecei a orar. Não deu outra. O demônio se manifestou, ela ficou... E eu disse: rapaz, você olhando, você não dizia aquilo. Ouça o que eu vou falar. Muitos crentes vivem comendo, dormindo e acordando sem discernir que Deus colocou você naquela sessão com propósito. Que esses acontecimentos que estão acontecendo na sua vida é para transformar isso numa grande bênção. Você não está discernindo que pessoas, às vezes pessoas que estão sendo usadas por Satanás, e você é amigo da pessoa, e você está sempre querendo ajudar a pessoa, e a pessoa está sempre sendo usada por Satanás para destruir a sua fé, para destruir o seu ânimo. Você tem que ter essa capacidade de discernir o que está à sua volta. É o que Jesus está dizendo assim: gente, está acontecendo. Às vezes você está com uma peleja lá no trabalho e você está achando que é o teu chefe. O teu chefe pode ser até um instrumento, mas não é isso não. É o inimigo que está ali cirandando. Lembra que Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás anda cirandando você. Discernir também a respeito de coisas. Quando eu tenho uma percepção comigo, que é o seguinte: a vida vem numa normalidade. De repente, aquela mudança. Aí eu dou um passo atrás e digo: o que é isso? É Deus que está mudando? É Satanás que está atacando? É uma armadilha para mim? É uma benção? Estas horas, você tem que ter a serenidade e a tranquilidade de não tomar nenhuma decisão sem consultar o Senhor, sem consultar os oráculos do Senhor,
sem discernir pelo Espírito aquilo que está acontecendo. Porque, ouça, o diabo, ele é malandro. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge e quer te apavorar nas suas decisões, quer te apavorar nos compromissos que você assume, quer te apavorar naquilo em que você tem que ter a serenidade e a tranquilidade de saber, bom, aconteceu isso, vou para o norte, vou para o sul, vou para o leste, vou para o oeste, o que eu vou fazer? Deus, porque, irmãos, a falta de discernimento pode te levar a conclusões erradas. A falta de discernimento pode te levar, pior, a decisões erradas. É preciso que você esteja ligado. Jesus está dizendo assim, olha, gente, vocês são capazes de perceber a natureza e não são capazes de perceber o que está acontecendo espiritualmente à sua volta? E se não são capazes, é porque não estão desenvolvendo essa área espiritual da sua vida. Lembra que eu sempre bato aqui na mesma tecla, eu sou até enjoado de falar. A religiosidade, ela quando é praticada sem o Espírito Santo, ela se torna uma forma de cegueira. Você sabe que uma das coisas que mais provocou guerras na história da humanidade foi uma coisa chamada o quê? Religião. Porque a religião, ela tem a capacidade de dopar a pessoa não chega, ela acha. Você pensa que acontece com esses camaradas aí que usam o nome de Deus através do Islã, e como a própria igreja também no passado usou para matar muçulmanos a 3x4, isso tudo é uma cegueira, porque Deus já não está mais ali, a pessoa acha que Deus está ali, Deus já não está mais ali, ela não teve a capacidade de discernir etapas nas decisões da sua vida. Temos que fazer uma leitura do que está acontecendo em nossas vidas e à nossa volta. Temos que estar sempre ligados. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muda numa velocidade e numa simplicidade que você nem acredita. Irmãos, há coisas que Jesus ensinou tão profundas e com uma simplicidade tremenda que quase não se acredita que ele estava ensinando. Quando ele falou aqui sobre essa previsão de Jerusalém, que ele chora, alguém que deve ter ouvido disse assim, Jesus hoje está um pouquinho emocionado, afinal de contas, os sacerdotes, os saduceus, essa turma da religião toda rejeita ele, porque ele era bem incisivo contra eles. E aí, alguém podia interpretar, mas Jesus estava dizendo ali, estava chorando porque realmente aquilo iria acontecer, e aconteceu. Temos uma ideia errada, que as coisas nessa terra têm que ser imutáveis. Hoje eu estou dizendo para você, Deus muda o curso da nossa vida. Vou repetir aqui, Deus muda o curso da nossa vida. E você tem que estar atento a essas mudanças. Há um homem que rejeitou isso. Vocês conhecem a história de Jonas. Jonas foi chamado por Deus a ir a Nínive, a uma cidade que era inimiga, para pregar e as pessoas se converterem ao Senhor. E a Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas foi a dar no pé. E ele pega um barco e vai, Nínive é para cá, ele vai para cá. Diz, não quero saber não. E acontece aquele naufrágio, quase naufrágio, ele, para não acontecer o naufrágio, ele é lançado ao mar, e um grande peixe engole Jonas. E Jonas passa por uma tribulação tremenda. Se você ler o livro de Jonas, você vai ver o que está escrito lá. Para depois voltar e cumprir o que Deus disse, e realmente a cidade se arrependeu e se converteu, e Jonas era para soltar fogo, mas se você ler o livro, no final, ele ainda está chateado. Que Jonas mostrou plenamente que, às vezes, a nossa convicção, o nosso querer, viola a vontade de Deus. Não, tem que ser assim, porque tem que ser assim. Irmão, não faça isso, porque eu não conheço ninguém que lute contra a vontade de Deus e que seja feliz. Alguém que lute contra os planos de Deus e seja feliz.
Alguém que Deus tem chamado e a pessoa não, sempre está, de alguma forma, não percebendo esse chamado. A Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória. Então Deus trabalha nessa mudança de etapa. Paulo usa uma frase mais contundente e diz assim: esquecendo as coisas. Vamos ler esse texto da palavra de Deus? Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Tem gente que diz: mas antigamente era assim, mas as coisas, irmão, em nome de Jesus, vê o tempo agora é outro, o momento agora é outro, não adianta você ficar querendo voltar ao passado, porque o passado não volta, diga isso, o passado não volta, você tem que aprender a fazer bem o seu presente. Algum tempo, agora eu não tenho falado tanto, mas algum tempo atrás eu disse que eu estava indo tanto a funeral de amigos meus, que eu já estava começando a ficar preocupado. Assim, daqui a pouco eu não vou ter amigo nenhum. Eu vou ter que fazer amigos com idade mais jovem, né? E comecei a tentar a me atualizar, porque você, para fazer amizade com pessoas mais jovens, você tem que entender a linguagem desta idade própria. Não é que eu vou falar, não é isso. A linguagem que eu digo é entender a forma de pensar, né? Então, eu disse assim, bom, se continuar assim, meu funeral não vai ter ninguém, porque está todo mundo morrendo. Então, eu quero no meu funeral uma grande festa, diga glória a Deus, e quero música, amém? Hinos, louvores. Se você estiver presente, você vai lembrar, olha, o pastor Carlos falou para a gente que ele não queria, não é que eu cante aquele samba, não quero choro nem vela, como é que é? Né? Quero o que mais? Eu não estou cantando esse samba ainda, mas a verdade é que no meu funeral eu quero todo mundo alegre, porque eu estou no céu, estou sorrindo de lá para vocês, dizendo, gente, estou bem, fica por aí, acaba o que vocês têm que fazer aí, porque eu já fiz a minha parte. Ouça, mas a verdade é que tem que ter gente para festejar lá. Estamos aqui em Filipenses 3,13, que diz o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo, ele disse, olha, eu não sei se, eu julgo, eu penso que eu não completei tudo o que tinha que fazer. Paulo está dizendo isso. Eu não sei se alcancei o que Deus queria que eu alcançasse. Eu não tenho certeza se eu complementei tudo que Deus queria que eu complementasse. Mas ele diz assim, mas uma coisa eu faço. Esse é o estilo de vida no reino de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma das coisas dolorosas para pastor é quando você perde membros, quer porque ele vai viajar, vai para outro país, para outra cidade, quer porque falece a igreja, sempre tem essas situações. Mais tristeza ainda é quando a pessoa volta para o mundo, que é outra situação terrível, a pessoa desiste da fé. E no coração de um pastor, isso é muito ruim. Se eu não tivesse adotado, irmãos, essa filosofia de vida, meu coração seria um coração cheio de amargura, de tristezas, de tantas pessoas que eu já fiz o funeral, de tantas pessoas que eu vi desobedecendo a palavra de Deus e trazerem sofrimento para as suas palavras. Você quer ver uma coisa frustrante para um pastor? A pessoa vai ao gabinete, pastor, eu estou precisando de uma ajuda, uma orientação. Aí o pastor vai, olha, faz assim, vamos orar, vamos ver isso e tal. Aí a pessoa sai e faz tudo diferente. E acaba que, ao fazer isso, complica mais a sua vida. Se eu não tivesse essa capacidade de, em primeiro lugar, esquecer, não é esquecer porque eu vou apagar da minha mente, esquecer
Porque eu não posso mudar o passado. Diga, eu não posso mudar o dia de ontem. Eu não posso mudar o minuto que passou. Eu não posso mudar o passado. Não posso. Um dia isso caiu, essa ficha caiu. Eu não posso mudar. O que aconteceu, aconteceu. Alegria ou tristeza, aconteceu. Eu não posso mudar. Agora, eu esqueço quando eu sei que não posso mudar. Dá para entender isso? Como é que se esquece o passado? Não é que você vai ter uma amnésia. Eu me lembro das pessoas que passaram pela minha vida, eu me lembro dos problemas que atingiram, as vitórias, as tristezas, eu me lembro de tudo isso. Tanto é que quando prego aqui, eu conto muitas situações que eu vivenciei. Mas ouça, eu me esqueço quando eu entendo que aquilo está lá, imutável. Eu não posso mais mudar aquilo. Então, se eu não posso fazer nada a respeito daquilo, está lá. Eu vou trabalhar o meu presente. Eu posso fazer a minha vida melhor hoje. Eu posso fazer o meu casamento melhor hoje. Eu posso fazer a minha vida familiar melhor hoje. Eu posso fazer um trabalho melhor hoje. Eu posso adquirir uma profissão melhor hoje. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Eu tenho que entender que eu não posso mudar, mas agora eu posso fazer isso. Então Paulo diz assim, esquecendo, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Então, diante de mim há uma proposta de Deus, há um novo tempo de Deus, há uma nova possibilidade de Deus, há uma porta aberta por Deus, há algo novo surgindo. Mesmo que as coisas antigas tenham me feito sofrer, mas eu tenho que entender que algo novo está diante de mim, uma nova oportunidade, uma nova caminhada, um novo momento, e eu não vou ficar olhando e deixando aquilo passar. Eu vou discernir agora que Deus quer fazer coisas grandiosas através da minha vida. Diga aleluia. É por isso que eu ainda me sinto bastante animado, bastante mesmo, irmãos, a realizar a obra de Deus, porque eu sei que ainda há muita coisa diante de mim. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar nesses discernimentos. Não tome decisão na sua vida apenas pelo que lhe é conveniente. Pergunta assim, isso cumpre o reino de Deus na minha vida? Isso realiza o reino de Deus na minha vida? E para saber isso, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. E dizer, Senhor, me dá discernimento. Fixar nele, na sua palavra, a direção da sua vida. Eu quero terminar dizendo a você que Deus está falando contigo esta noite. E vou dizer mais. Discirna o que esse profetinha que está falando, que sou eu. Porque eu estou falando coisas profundas, que talvez, como Marta, você, com o agitar do dia a dia, não esteja discernindo. Mas eu estou pedindo a Deus que você seja Maria. Eu tenho uma mensagem no meu coração que de vez em quando eu prego ela, chamada Eu Resolvi Crer. Você sabe que a fé é uma decisão que você toma, diz, eu vou acreditar, e pronto. Deus permita que você tome a decisão de acreditar, e discernir, e perceber, e saber, que Deus tem muita coisa ainda pela frente na sua vida. Mas que talvez uma decisão errada sua vá reter e travar isso durante anos. Seja inteligente, ande com Deus, siga no fluxo do Espírito Santo. A Bíblia diz que há um rio que vem do trono de Deus, um rio, esse rio é o Espírito Santo. Caminhe a favor do Espírito Santo. Observe o que o Espírito Santo está fazendo e deixe ele levar você
A Bíblia diz que Ele vai te levar a lugares maravilhosos. Vamos ficar de pé. Meu Deus e meu Pai, eu tenho discernido que esse ano, esse tempo, o tempo desta igreja aqui neste local, é um tempo de crescimento, Senhor. E eu sei que muitas coisas vão acontecer na vida de muitas pessoas aqui. Tu vai mover pessoas. Tu vais mudar o coração, às vezes endurecido. Pessoa que acha que não tem mais jeito, e Deus está falando, é o tempo de conserto, é o tempo de transformação. Senhor, dá sensibilidade a cada um de nós para perceber aquilo que Tu queres fazer, Senhor. Não permita que o diabo venha nos assustar, nos pressionar, como Marta pressionou Maria e o próprio Jesus, querendo mudar um momento, Senhor, que nós possamos estar atentos à Tua voz. Quebra as cadeias agora, Jesus, de pensamentos errados. Eu sinto uma grande derrota do diabo aqui esta noite. Sinto que o diabo está sendo derrotado na vida de algumas pessoas, que ele vinha engendrando planos, e que Deus está botando por terra agora, e trazendo ao coração dessa pessoa esperança, trazendo ao coração dessa pessoa novas possibilidades, dando a essa pessoa um discernimento de um novo tempo. Pai, eu sinto que esta é uma noite muito especial, que nessa serenidade, nessa tranquilidade da Tua palavra, coisas estão sendo, Senhor, mudadas, etapas estão sendo concluídas, e etapas estão começando agora, um ciclo de um vento do Espírito, um ciclo, ó Deus, dos rios que vêm do trono de Deus. Pai, rompe agora todos os laços do inimigo, laços, ó Deus, de engano, laços de medo. Pai, vai quebrando isso e vai trazendo, Senhor, aquela fé que excede todo entendimento, Senhor. Xalabachandalabás. Vai mudando, Pai, e vai trazendo aos Teus filhos e às Tuas filhas discernimento para caminhar na Tua vontade. Pai, eu oro em nome de Jesus, e eu declaro aqui agora, com a autoridade deste nome, que todo o engano de Satanás está desfeito. Eu declaro agora em nome de Jesus, que um tempo novo de refrigério, de conquistas, de mudanças, de crescimento está vindo. É como uma chuva que está vindo, Senhor, só que a chuva seródia do Espírito Santo. Aleluia. Batiza, Senhor, no Espírito Santo aqueles que não são batizados. Traz, Senhor, entendimento, alegria. Traz, Senhor, um coração cheio da Tua presença. Alabashiricandalabás. Aleluia. Xalabaricandalabás. Eu Te adoro, Pai. Eu Te glorifico em nome de Jesus. Eu Te adoro. Levante as suas mãos, diga alguma coisa do seu coração para o coração de Deus. Diga: Senhor, a Tua palavra, Senhor, está abrindo o meu coração. Eu não vou resistir mais à Tua presença, Senhor. Eu não vou resistir mais à Tua palavra. Diga a Deus que você se rende a Ele. Diga: Senhor, eu me rendo à Tua palavra, e os meus olhos estão colocados em Ti. Oh, diga: Espírito Santo, eu quero viver esse tempo, esse ministério, este momento precioso da minha vida, Pai. Aleluia. Xalabachandalabás. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor.
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero fazer um apelo aqui. Aquelas pessoas que dizem: pastor, Deus falou comigo e eu quero me render. Eu não preciso saber do que você está se rendendo, porque a conversão ela é progressiva. São coisas que vão mudando dentro de nós. Mas há momentos que a gente tem que marcar isso com uma oração, para o diabo não vir depois dizer assim: não, aquilo só foi um momento emocional seu. Na verdade não foi. Foi um momento que Deus realmente estava fazendo. E se alguma coisa chegou até o seu coração e você diz assim: eu quero nesta hora dizer para Deus que eu me rendo a isso que Ele está tocando, sai do seu lugar, vem aqui. Eu tenho certeza que Deus está fazendo uma obra excelente aqui esta noite. O Espírito Santo está mudando, dando guinadas, marcando um novo tempo, uma nova etapa, um novo momento. As coisas velhas ficaram para trás, diz a palavra de Deus, e eis que tudo se faz novo. Aleluia. Xalabashirikandalabá. Existe um rio, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. vai passando, tudo vai transformar. Ele vai transformando, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Quero seguir o curso que tu tens, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
Aleluia. Vem com os teus rios, Senhor. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu recebo na minha vida essa mudança, esse novo vento, essa nova etapa. O curso do rio, Senhor, muda às vezes, e eu me rendo. Diga: Senhor, eu me rendo. Eu vou esquecer o passado, do que fui, do que fiz, do que fizeram contra mim. Senhor, eu coloco diante de Ti, e eu não quero mais me lembrar dessas coisas. Senhor, eu quero tomar posse agora daquilo que está diante de mim. Eu quero perceber que Tu estás fazendo uma nova etapa. Aleluia. Enche o meu coração da Tua presença, da Tua alegria, e que os meus olhos estejam fixados, Senhor, naquilo que Tu tens preparado para mim. Aleluia. Senhor, chove o Teu rio, traz Tuas águas, Senhor, lava. Traz aquele lavar regenerador, o lavar regenerador do Espírito, vai lavando minha alma, meu coração, e me trazendo, Senhor, um tempo, aleluia, de pureza, aleluia, um tempo de amor, um tempo de obediência, um tempo, Senhor, de fortaleza. Alabaxara, alabaxiricanda, alabar. Senhor, renova os meus dons, renova o meu chamado, renova a minha vida, Senhor. Estão lançados os meus pecados no mar do esquecimento. É um tempo novo. Oh, Senhor, eu não vou ficar pensando no que podia ter feito, no que podia ter sido, mas agora eu vou pensar em tudo ainda que Tu tens preparado. Alabaxiricandalaba, abalabaçandalaelas. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Me lembrei de uma experiência que minha esposa sempre conta que ela viveu no dia que ela entregou a vida a Cristo. Ela disse que foi para debaixo do chuveiro e ficava se lavando, porque ela sentiu o toque puro de Deus e disse: minha vida tem que ser lavada. Lavada. E ela ficou um tempo imenso debaixo do chuveiro, e aquilo representou que ela disse: Deus, agora é um tempo novo, não vou ficar carregando essas coisas na minha cabeça, me travando. Eu vou seguir o curso do rio do Espírito Santo, eu vou perceber o que Deus está fazendo, e eu vou entrar nesse rio para realizar o que Deus quer que eu faça. Eu nem sei se um dia ela pensou nisso, mas acho que ela nunca imaginou que seria uma pastora um dia. Você não sabe o que você será nas mãos de Deus. Você nem tem ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Nas mãos dele, você será uma pessoa completamente diferente de como você é. A vida de Deus dentro de você vai fazer você ser completamente diferente do que você é.
Discirna isso, perceba que esse tempo Deus está fazendo essas mudanças na sua vida. É o tempo que Deus está fazendo curas, sarando feridas, mudando destinos. E eu tenho certeza que se Jesus não voltar daqui a 20 anos, você vai lembrar desse e vai dizer assim: eu percebi que Deus queria fazer algo diferente na minha vida, e eu deixei que Ele fizesse, e eu deixei que Ele lavasse e realizasse. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que está acontecendo nos nossos corações aqui esta noite. Leva-nos em paz. Não permita que o diabo roube esta palavra, essa semente que foi plantada no nosso coração. Que ele não roube o que foi semeado, que a gente possa, Senhor, receber e guardar, e proteger, e deixar que essa semente cresça, Senhor, e expanda dentro de nós. Em nome de Jesus eu oro e eu abençoo a tua igreja, e que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Jesus, ao nosso Senhor e Salvador, Senhor de todas as coisas. Deus abençoe. Vamos em paz, irmãos.